Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Congresso Nacional de Tecnologias na Educação. Sou a professora Rafaela Marques de Carvalho, aqui do Rio de Janeiro. Agradeço a participação de vocês, especialmente por terem reservado essa uma horinha na metade da tarde, nesse congresso que é 100% online, que está acontecendo desde o dia 9 de dezembro e vai terminar no dia 15. Mais de 40 profissionais estão interagindo com vocês, espero que estejam gostando. Estou fazendo esse selfie vídeo de apresentação, em seguida vou apresentar os slides só com a minha voz, beleza? Sou formada em História, fiz pós-graduação em História do Brasil, Gestão Educacional e Docência Superior. Atualmente estudo Direito, estou no 6º período. Como todos os professores, ou pela grande maioria, tenho dupla jornada. Pela manhã trabalho na Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire, que é uma escola voltada para os professores ingressantes aqui no Rio, e é uma escola também que tem um departamento para formação continuada. Nessa escola eu atuo mais na parte administrativa. À tarde eu trabalho como professora regente numa turma de 3º ano, na Escola Municipal Tia Seata, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro. Pois bem, a minha apresentação consiste basicamente em apresentar a importância, acho que todo mundo sabe a importância, mas qual a importância desses recursos no planejamento, como fazer essa interação. Afinal de contas, a tecnologia não é o único caminho, mas apresenta vários recursos que possibilitam um planejamento mais interativo, que sejam mais atrativo para os nossos alunos. Eu acredito na tecnologia desde 2003, quando eu trabalhava numa empresa de informática educacional que atendia as escolas particulares no Rio. Sou daquela época da internet de escada, que se usava CD-ROM, como Coelho Sabido, a Casa de Franklin, né? Eu acho que vocês são dessa época também, daquela época que a gente usava o computador, né, grande atrás, um monitor gigante, um laboratório de informática, todo arrumadinho. Desde 2003 estou envolvida com tecnologia, e quando eu vim para a Prefeitura do Rio de Janeiro, no concurso de 2009, depois de 6 meses, eu ingressei no projeto chamado Educopédia, que era um projeto que visava a produção de material pedagógico digital, né, que estivesse associado aos currículos e às orientações da própria Prefeitura, no site, em parceria com o MEC. Eu trabalhei nesse projeto durante 4 anos, né, tanto na produção como na coordenação. Trabalhei na formação com os professores e nas redes sociais. Projeto muito bacana, ainda está no ar, é educopedia.com.br. E desde então, eu, que sempre tive dupla jornada, sempre utilizei dessa ferramenta e de outras ferramentas também, né? E tenho tido alguns resultados positivos, e é isso que eu vou apresentar na minha palestra, tá? Sejam bem-vindos, agradeço mais uma vez a participação de vocês e até mais. Olá, vamos começar? O tema da palestra é Navegar é Preciso, experiências sobre o uso das novas tecnologias no planejamento de aula. A minha apresentação, mais uma vez, as escolas que eu atuo, o meu site, rafaelamarques.com, meu e-mail, rafaelaclio@gmail.com. O que abordaremos? A importância das ferramentas digitais e as mídias sociais na prática pedagógica do professor e as experiências bem-sucedidas das novas tecnologias na sala de aula. Gostaria de iniciar essa apresentação com algumas reflexões. Uma vez que estamos buscando nos recursos tecnológicos um caminho que nos auxilie para um bom planejamento de aula, como por exemplo,
Precisamos pensar num todo. A minha turma é heterogênea. Existem diversos problemas sociais, econômicos de cada um dessas famílias que atingem diretamente no comportamento deles. Como ser um professor diante disso tudo? Será que existem super-heróis, super professores que possam dar essa resposta para a gente? Será que existe alguma receita de bolo explicando passo a passo para nós caminharmos? Bem, eu acho que a nossa vovó não pode nos ajudar nesse sentido. Mas o nosso querido e grande Paulo Freire, ele vem dizendo o seguinte texto: não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo. Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar. Não há educação imposta, como não há amor imposto. Quem não ama não compreende o próximo, não o respeita. Não há educação do medo. Nada pode temer educação quando se ama. Paulo Freire. Eu acho que um ponto de partida para buscarmos dos recursos tecnológicos é pensar no sentimento, na sensibilidade que vai nos guiar para compreendermos a nossa turma. Bem, vimos como é importante ter o olhar para o outro, o olhar para a turma, para a escola, para o social. E precisamos agora olhar para dentro, para a nossa formação, pois com a nossa capacitação que vamos saber navegar, interagir com todas aquelas problemáticas. Particularmente, gosto dessa imagem, pois ela reflete aquilo que nós precisamos ser atualmente. Sabemos que na graduação nem sempre saímos formados com todas essas competências, que isso basicamente ela vai se alterando com o passar do tempo, com o surgimento de novas tecnologias. A própria necessidade vai nos fazer estudar e nos atualizarmos, tá? Então ele fala entre elas, que o novo professor está sempre atualizado com o que há mais de moderno, sabe utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado, admite não ter respostas, é parceiro do aluno e aprende com eles e continua mantendo autoridade sem ser autoritário. Esse último item, ele é realmente bem desafiador, mas com aquela sensibilidade do começo e com a sua prática, com a sua formação, você consegue conquistar isso da sua turma. O que percebemos hoje é que nós temos uma escola 1.0, um professor 2.0 e o nosso aluno lá na frente, 3.0. Será que a escola contempla os anseios da sociedade do século XXI? Afinal, vivemos em tempos modernos. Não é mesmo, Lulu? Eu odiava quando queimavam filme ou quando demorávamos meses para revelar aquelas fotos. Graças a Deus, o tempo passou muito rápido e com ele as tecnologias, os desejos e a nossa sociedade. Na contramão dessa velocidade, nós temos a escola, que sim, ok, já avançou bastante, porém precisa correr mais. Nós estamos mergulhando num nível de informações
que precisamos reaprender, aprender e desaprender ao mesmo tempo. As nossas crianças já nascem praticamente conectadas nos hospitais. Nós temos alunos de 2, 3 anos que têm acesso a tablet, no mínimo aquele smartphone que você dá para o seu filho, para ele ficar quietinho no restaurante, ou quando está naquela fila do supermercado, você coloca a galinha pintadinha. Confessa, você faz isso. Ou quando você pede o endereço para essa criança, e o sentido do endereço para essa criança é joãozinho@gmail.com. Até os termos para essa criança têm um novo significado. Refletindo sobre nossa prática pedagógica, precisamos fazer mais uma pergunta. Quais são os estímulos que podem provocar conexões significativas no processo de aprendizagem do nosso aluno? Em um processo de aprendizagem, precisamos ter domínio de diferentes ferramentas para atingirmos o máximo da nossa turma. Não é uma tarefa fácil, com certeza, mas é necessário tentarmos conquistar cada um dos nossos alunos para que eles compreendam e assimilem melhor aquele conteúdo. Então, nós temos atualmente vários caminhos, seja pela arte, pela música, pelo esporte, pela leitura, escrita, brincadeiras, jogos digitais, por vídeos, enfim. É necessário explorarmos vários caminhos, uma vez que eles têm acesso a todas essas ferramentas, ou a maioria delas, em suas residências. Então, eles precisam entender o significado para compreender o conteúdo. Não basta um único caminho. Hoje sabemos por várias pesquisas da neurociência que cada aluno aprende de uma maneira. E é o nosso papel como professor que está inserido no novo contexto social, aprendermos e desenvolvermos da melhor maneira possível. Será realmente modismo trabalhar com as ferramentas digitais e as mídias sociais? E esses recursos não foram moda um dia? Afinal de contas, o livro, o quadro negro, o lápis, o retroprojetor, o mimeógrafo também já foram modernos. E concluindo essa primeira etapa da apresentação, eu gosto desses 2 pontos da professora Flávia Rezende em seu trabalho, As Novas Tecnologias na Prática Pedagógica, sob a perspectiva construtivista, no qual nós temos que fazer o seguinte cálculo, né? As novas tecnologias mais finalidade, com certeza encontraremos um significado para o nosso trabalho, e não ele por si só. E aí ela aborda 2 pontos que eu acho interessante. Os meios por si sós não são capazes de trazer contribuições para a área educacional e que eles são ineficientes se usados como ingrediente mais importante do processo educativo ou sem reflexão. O segundo ponto. A tecnologia educacional, proclamando apenas seus benefícios, deveriam considerar que a tecnologia educacional deve adequar-se às necessidades de determinado projeto político-pedagógico, colocando-se a serviço de seus objetivos e nunca os determinando. Por esse caminho, por esse prisma, nós realmente precisamos refletir e realmente, antes de investir, o nosso dinheiro, o nosso tempo para um único recurso, precisamos saber o porquê fazermos isso tudo. E agora a gente começa a segunda etapa da apresentação. Acredito que uma verdadeira experiência bem-sucedida é aquela quando acontece o verdadeiro laço entre professor e aluno e seus pares. Quando aquele trabalho que você planejou, com dedicação, com antecedência, realmente fez sentido na sua prática pedagógica e os alunos compreenderam os seus objetivos. E por esse caminho, eu gostaria de dividir com vocês a experiência desenvolvida no 4º bimestre com a minha turma do 3º ano. Lembro aquela que eu falei lá no comecinho, que voltaria a falar deles?
Então, foi o projeto chamado Malala. Por que conversarmos sobre a Malala? Malala é uma menina ativista mais influente no mundo da atualidade, que busca a valorização da educação e o pleno acesso das crianças às escolas. A sua história de vida é capaz de nos sensibilizar e perceber que vivemos realidades culturais bem distintas, mas que buscamos os mesmos ideais para os nossos alunos, uma vez que eles já possuem a oportunidade e liberdade para transformar as suas vidas, bem diferente da realidade de Malala, pois seus direitos já foram conquistados, porém ainda precisam ser apropriados. Apresentar Malala é um ponto de partida para sinalizarmos os direitos já adquiridos pela legislação brasileira e Unesco e darmos autonomia e voz para que eles se expressem e digam seus sonhos e suas ideias sobre a vida. Enquanto a escola será o espaço que tentará, por meio dessa ação, cumprir seu papel político e social de conscientizar e mobilizar os alunos para além das salas de aula. O fator motivacional para a criação do projeto foi a história de luta de Malala pela educação, enquanto eu vejo alunos por aqui que não veem sentido algum porque estão em sala de aula. Uma triste realidade, pois é a deficiência da educação da família. Então, pensei que apresentar uma realidade completamente distinta pudesse alertá-los como são crianças de sorte, pois existem outras crianças que morrem e sofrem pela falta de educação. Então, desenvolvi esse projeto inserindo diferentes recursos, como literatura, vídeos, apresentação de slides. Pensei numa interação entre os alunos e professores, no momento que fosse apresentar a apresentação de slides, a interação entre eles através de trabalho em grupo, o uso de celular na sala de aula para a elaboração de vídeos, ou seja, a tecnologia ela foi usada realmente como meio e não como fim. As propostas de atividades estão disponíveis no SlideShare. Eu vou deixar um slide com o link e aí vocês vão ter acesso, ok? Então, eu dividi o projeto em 3 momentos. O primeiro momento eu classifiquei como diálogo. Foi um momento que nós conversamos bastante, rendeu 1h30 de aula, porque sendo uma turma de 3º ano, essa educação da fala, ela é realmente bem difícil, porque essa questão de escutar o outro, eles não têm esse hábito, então você tem que ensinar a questão da vez, de aguardar e ouvir a pergunta do outro para não ter que repetir. Isso também faz parte da proposta da atividade. E aí, o momento inicial, que foi a imagem da Malala com o véu vermelho, eu não abordei o tempo inteiro. Eu quis buscar do que eles sabem a respeito do tema, né? Um aluno sinalizou somente que era uma pessoa do Oriente Médio, mas não soube me dizer de que local, quem era, né? E em seguida, falei sobre a história dela, muito pontualmente, para dar prosseguimento. Relatei a questão da geografia, a diferença do Brasil e Paquistão, a distância, o tamanho, a cidade onde ela mora. O tema religião, que é um fator primordial, foi trabalhado com muito cuidado para não ter nenhum tipo de preconceito. Eles trouxeram para mim o que entende de religião, quais são as que eles conhecem, e eu fui associando ao da região, a questão do islamismo, ao Deus Alá, ao Corão, Maomé. Foi louvável essa nossa fala. E no slide sobre a vestimenta das meninas, das mulheres, a respeito do véu, da burca, rendeu muitas perguntas. E em seguida eu vou apresentar para vocês as falas deles, que eu achei fantástico. Sobre o Talibã, no vídeo que vocês vão assistir, eles falam o tempo inteiro, né? Os Talibã, tia, o que os Talibã fizeram. É bem engraçado.
mas eles entenderam que é um grupo, né, de homens que que dominaram a cidade, que não permitem que as mulheres tenham acesso à cultura, tenham acesso à escola, ao trabalho. E eles relataram isso nas gravações dos vídeos que eles fizeram. No momento que eu peço que eles façam desenhos, a questão do atentado, vocês vão reparar, a questão do revólver é muito frequente. A minha turma é 60% de meninos, então eles desenharam muito a questão do revólver. Teve um aluno que, no seu vídeo, explica que o tiro passou de raspão, então eles ficaram muito chocados com a questão do atentado. E, ao mesmo tempo, eles ficaram tranquilos a respeito da recuperação dela. Apresentei 5 vídeos do YouTube e um, em especial, apresenta como que ela foi atingida, como foi feita essa recuperação. Eles realmente ficaram muito impactados com o vídeo. Tem um vídeo que é sobre o documentário dela, do New York Times, que eu sugiro que vocês tenham um cuidado maior associando a sua turma, porque tem algumas cenas que mostram a violência do Talibã na cidade, e mostra mortes realmente. Então eu tive que editar esse vídeo na minha turma, eu achei um pouco chocante. E aí eu não trabalhei com um documentário inteiro. Aí você vai associando, caso, né, você queira trabalhar com o projeto, realmente ter um olhar bem especial. No momento que nós trabalhamos a respeito dos direitos das crianças, e o ECA foi parte fundamental do trabalho. Eles tiveram acesso até ao meu vadimeco, onde realmente estão escritos os direitos e os deveres das crianças. O segundo momento do projeto eu chamei de mão na massa, que é justamente as sugestões que eu dou, né, que foi um guia, no caso, para o meu trabalho, o que eu poderia desenvolver com eles. Então foi uma produção textual sobre o tema de direito das crianças, confecção de cartazes em grupo. Esse foi um momento bem interessante, a questão da interação, da vez, de liderança. Vocês vão ver isso nas próximas fotos. Os próximos slides são feedback do trabalho, tá? Então, nesse primeiro slide aqui, foi um dos momentos da apresentação dos vídeos. No segundo, é o slide a respeito da burca. Então, eles me perguntaram: tia, como as mulheres vão se apaixonar e vão paquerar vestidos assim? Bem comparativo com a nossa realidade. Enquanto as mulheres se vestem com pouca roupa para flertar, não é verdade? Teve um aluno que falou: tia, estou percebendo que tem muito sol no rosto dela, essas roupas são quentes. A outra menina: como consegue respirar com a burca? Eu fiz até uma associação à máscara do bate-bola, as máscaras, que realmente existe espaço para respirar, mas eles se sentiram um pouco afrontados com tanto pano no rosto. No slide no qual trabalhei o Talibã, eles perguntaram: tia, lá no Paquistão não tem polícia? Por que não conseguem expulsar os Talibã? E teve um aluno que perguntou: então, tia, se o pai da Malala não tivesse criado uma escola para meninas, elas seriam burras? Eu achei uma reflexão interessante por parte dele. No momento que eu falei sobre o Prêmio Nobel da Paz, eles ficaram bem felizes e acharam que realmente ela mereceu ganhar esse prêmio. E agora que são os slides com as fotos das produções deles, o momento do trabalho em grupo, também inseri os desenhos que foram realizados por eles. No final da apresentação, eles gostaram, né, da apresentação deles em grupo. Eu expus no mural do nosso corredor, mais fotos do momento da criação dos desenhos. Tem
uma fala da criança que escreveu assim: a Malala sofreu um acidente na cidade. Na cidade de Malala, os homens não queriam que as meninas estudassem. A Malala levou 2 tiros e foi para o médico. Ela se recuperou, agora ela está bem melhor. Achei interessante. A outra escreveu: coitado da Malala. A Karina escreveu: gostei do que você fez, fiquei feliz pelo que você fez pelo seu país e triste pelo que você passou. A outra escreveu: Malala, eu sei que você mora no Paquistão, graças a Deus que você está viva. Eu soube que você levou um tiro na cabeça, mas Deus te ajudou. Acho isso fantástico. Agora a apresentação dos vídeos que eles fizeram. Eu emprestei meu celular, um ficou gravando e o outro relatou. Oi, eu queria falar sobre o livro da Malala, que é um livro que eu li, que eu gostei muito, achei muito legal, muito inspirador, porque ele conta sobre uma história de uma menina que morava lá no Paquistão, e eu achei muito legal porque ela luta para conseguir estudar, para realizar seu sonho de ser alguma coisa no futuro. Eu gostei muito, eu agradeci muito a Deus por ela estar viva hoje, que ela sofreu um atentado de Talibã, porque lá no Paquistão, como eles são muito religiosos, as mulheres não podem estudar. Só os homens podem ser inteligentes, fortes. Lá, normalmente, as mulheres não podem fazer nada, né? Então, aí um certo dia que eu estava indo pra escola com suas 3 amigas, aí apareceu uma van com os talibãs dentro e atiraram nela. Graças a Deus ela está viva hoje, fazendo muito sucesso, as pessoas estão gostando muito, mas muito dela. E eu gosto muito do livro, adorei, achei muito inspirador. Beijo! Oi, eu sou do Rio de Janeiro, vou falar sobre o livro da Malala. Ela sofreu um atentado dos talibãs. Ela levou 2 tiros e ela ganhou o prêmio Nobel, porque os talibãs não deixavam ela estudar. Aí ela ganhou o prêmio Nobel sobre a paz das mulheres. Além do projeto da Malala, no qual utilizei diferentes recursos tecnológicos, vou apresentar também outros trabalhos que eu utilizei já em outras turmas com mídias sociais. Ressalto que é importante você pedir autorização de imagem, voz e produção textual. Atualmente, alguns contratos no ato da matrícula, a escola tem sinalizado a importância dessa autorização. Caso isso não esteja escrito no contrato de matrícula, você, professor, precisa pedir essas autorizações. Lembrando que eles são menor de idade, então todos esses trabalhos precisam de autorização dos responsáveis. Então, na minha turma de 2012, eu trabalhei em integração, leitura, produção textual, pintura e Twitter. Foi um trabalho da minha amiga escritora Regina Gonçalves, um livro sobre Santos Dumont, no qual eu fiz uma leitura de alguns capítulos, era o tema do bimestre, e então eu levei o netbook para a sala de aula. Então, eles fizeram uma produção textual, eu corrigi, depois nós tivemos um bate-papo no Twitter, né? Tudo assim, feito com a minha mediação, mas nós conversamos com a autora através do Twitter, foi bem bacana. Uma segunda possibilidade é você utilizar o formulário do Google Docs para votação de algum trabalho. Aqui especificamente foi um trabalho sobre reciclagem. Eles fizeram reciclagem e fizeram diferentes brinquedos, diversas utilizações da reciclagem. Nós fizemos uma exposição, apresentamos aos responsáveis e através do Google Docs os pais fizeram votação, eles também. Foi um trabalho integrado da escola toda.
né? Mas achei interessante ter uma votação diferente do que aquela clássica de cédulas. Eles realmente votaram utilizando a ferramenta do Google Docs. A outra atividade que nós fizemos também foi através do Twitter, que além da exposição de vídeos, leitura, produção textual, nós interagimos com uma campanha que estava tendo no Twitter a respeito à educação ambiental. Foi bacana. O outro trabalho que nós realizamos foi a integração do caderno pedagógico, que é um material específico da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que é uma produção feita por professores para os próprios professores da rede. Então, no material pedagógico, eu acredito que você utilize os seus livros, tem aqueles momentos de integração de experiências. Então, nós assistimos a vários vídeos, eles realizaram as experiências propostas pelo caderno pedagógico. E é uma forma de você estar inserindo tecnologia no seu planejamento. E a Educopédia, lembra que eu falei que eu trabalhei durante 4 anos, lá no comecinho da minha apresentação? Ela é utilizada constantemente no meu planejamento. Tem aqui o site educopedia.com.br. É uma plataforma que, mesmo que seja utilizada as orientações curriculares da rede municipal do Rio de Janeiro, você pode adaptar a sua realidade. É possível fazer downloads de PowerPoint. Tem PowerPoint voltada para o professor, como ele utilizar esses recursos. É um ambiente interessante, acho que vale a pena você visitar. Existem cursos de formação para professores online, então ele é uma plataforma bem rica. Eu sugiro que vocês visitem. E para finalizar aqui a minha apresentação, eu queria deixar 2 falas que eu acho bem interessante. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autorreflexão e transformação das coisas em redor. E utilizando aqui nosso grande mestre Paulo Freire, que é um clássico que todos vocês já conhecem, nessa fala: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção. Eu acho que é isso que nos move a fazer um planejamento integrado com tecnologias e outros recursos pedagógicos, é fazer com que o aluno seja empoderador dessas falas, desses conteúdos, que eles possam entender e ver significado para isso tudo. Agradeço sua participação, muito obrigada. Aqui tem meu site, meu e-mail de contato. Obrigada mesmo. Fique com Deus.